Nós somos constantes aprendizes. Essa é a grande verdade. Nós somos hoje eternos aprendizes. Antigamente a gente se formava, colocava o diploma na parede e vivia às custas dele. Hoje não dá. Hoje a gente tem que estar constantemente aprendendo coisas novas. E não é preciso estar doente para melhorar, não é verdade? Não é preciso ser um estudante medíocre para melhorar. Eu sei que você já é bom, mas você pode ficar melhor ainda. Ficar melhor para quê? Porque à medida que você vai enfrentando os problemas da vida, se você tem problemas e você tem uma capacidade cognitiva de resolver os problemas, na realidade você não tem problemas. Você está apenas vivendo, porque a vida é ter problemas. É só o pessoal que mora no cemitério que não tem problemas. Porque viver, resolver problemas. À medida que eu vou aumentando a minha habilidade de resolver problemas, à medida que eu vou melhorando a minha capacidade cognitiva, aquilo que era problema deixa de ser problema. Eu já tenho a solução. O Frederick Heisroth, do MIT, escreveu na revista Spectrum que se você analisar os atributos das decisões profissionais até o ano 2030, o que vai ser importante para um profissional saber, ele determinou que mais de 85% vai depender da intuição e da percepção. Agora eu pergunto para você, qual foi a última aula que você teve de intuição? Ou qual foi o último ensinamento que você teve de percepção? As duas características mais importantes, determinadas por Frederick Heisroth, do MIT, sobre o que vai depender o nosso sucesso profissional, não é nem ensinado nas escolas. Quer dizer, se não é nem ensinado nas escolas, onde que as pessoas vão aprender? Se você perguntar para qualquer jovem, você gosta de estudar? Não sei. Você gosta de aprender? Ah, de aprender eu gosto. Todo mundo gosta de aprender, não é verdade? O cérebro foi feito para aprender. Então nós estamos sempre num processo de aprendizagem. Agora, tem uma coisa interessante. Tudo aquilo que eu aprendo com os dois lados do cérebro fica comigo pro resto da vida. Se eu aprendo a andar de bicicleta, mesmo que eu passe 20 anos sem andar, se eu subir numa bicicleta, eu ando. Se eu aprender a nadar quando criança e passar, sei lá, 30 anos sem entrar na água, se eu entrar na água, eu nado. Por quê? Porque eu aprendi com os dois lados do cérebro. Infelizmente, aquilo que a gente aprende na escola, se você fizesse hoje uma prova, a última prova que você fez como estudante na sua vida, se você repetisse essa prova hoje, você não ia tirar nem metade da nota que você tirou naquela época, não é verdade? A maioria que você aprendeu, você esqueceu. Você esqueceu por quê? Porque você aprendeu só um lado do cérebro. Em pedagogia, existe uma parte da pedagogia chamada heurística. Heurística é o método educacional que consiste em fazer descobrir pelo aluno o que se lhe quer ensinar. Ou seja, o próprio aluno vai descobrindo o processo e quando você descobre aquilo, acabou, ninguém tira aquilo de você mais. Eu digo para o aluno o seguinte, se você entender claramente o que o professor está ensinando na aula, você não precisa estudar em casa. Você já tem o material pronto. Como que eu vou, o que eu tenho que fazer? Eu vou anotar palavras? Eu vou anotar números? Não. Você não vai anotar nem palavras, nem números. Você vai anotar ideias. Você tem que colocar um disco quebrado na sua cabeça quando você está assistindo a aula. No dia esse disco quebrado só diz uma coisa. O que ele ou ela quer que eu aprenda desse assunto? O que ele ou ela, professor, professora, quer que eu aprenda desse assunto? Esse disco quebrado vai ficar rodando durante todo o período da aula que você está assistindo. E você vai anotar não mais palavras ou números. Você vai passar a adotar ideias. Esse é que é o grande segredo. Quando nós somos crianças, nós não temos nenhum medo de errar. Eu estou cansado de ver casais que vão com os filhos passar 1, 2, 3 anos fora, vão para os Estados Unidos, por exemplo. As crianças voltam falando inglês e o pai e a mãe não voltam falando inglês tão bem quanto as crianças. Porque o pai e a mãe ficam naquele negócio. Bom, quando eu estiver falando bem, aí eu vou falar. Só que para falar bem tem que praticar. Como a criança não tem essa dificuldade, ela não tem esse problema, o que acontece? Ela fala. Porque o erro é parte integrante do processo de aprendizado. O erro, quando bem interpretado, é altamente pedagógico.
Quando tudo dá certo, não aprende nada. Agora, quando dá errado, você pode aprender com erro. Então, a primeira sugestão que eu tenho para você, erre, porque é errando que se aprende. Se você fica com muito medo de errar, o que acontece? Você não aprende nada. Existem pessoas que se fecham totalmente. Elas acham que já passou o tempo de escola, que agora não precisa aprender mais nada, porque ela aprendeu o suficiente para o resto da vida. O que não é verdade. Como o conhecimento dobra a cada 12 meses, aquilo que você aprendeu provavelmente vai servir muito pouco, porque muita coisa vai modificar. O mundo hoje não é mais de quem sabe. O mundo hoje é de quem aprende. Porque quem sabe pode saber coisas que são obsoletas, que não servem mais. Muitas vezes o que atrapalha a gente não é o que a gente não sabe, é o que a gente sabe e que não funciona mais. No cérebro está armazenada a nossa inteligência, que nos diferencia dos outros animais. O que é inteligência? Eu estou perguntando para você agora, o que você acha que é inteligência? Qual seria a sua definição de inteligência? Deixa eu lhe dar uma definição de trabalho. Inteligência é a habilidade em fazer distinções, fazendo visível o invisível e com isso podendo intervir. Se alguém estiver envenenando a minha água com arsênico e eu não sei, eu vou continuar tomando a água e posso morrer envenenado. Eu só vou parar de tomar a água se eu estiver consciente de que eu estou sendo envenenado. Ou seja, na hora que eu fiz a distinção que eu estava sendo envenenado, eu parei de beber água. Aquele que pode ver o invisível pode fazer o impossível. O que eu quero dizer com isso? Se eu consigo ver algo que você não consegue, eu consigo fazer algo que você não consegue. No processo de aprender, tem 3 modos básicos. Ou a gente aprende olhando, ou a gente aprende escutando, ou a gente aprende fazendo. Nem todo mundo aprende do mesmo modo. Tem pessoas que são visuais. Bate o olho, está resolvido. Tem pessoas que são auditivas, só precisa escutar. E tem pessoas que precisam fazer. Então você pergunta assim, tomar nota em sala de aula é bom ou ruim? Eu falo, depende do seu tipo de aprender. Se você é o tipo de sinestésico de aprender, tomar nota em sala de aula vai te fazer uma diferença enorme. Você tem que estar anotando. Agora, se você é do tipo visual ou do tipo auditivo, já não faz muita diferença. Olha que interessante. Às vezes uma família tem uma criança, um filho, todo mundo na família sabe disso. Aquela criança é super inteligente. E a criança não se dá bem na escola. E vem reclamações, etc e tal. E aí eles acham que essa criança tem o que se chama de learning disability. Ou seja, tem uma dificuldade de aprendizagem. Só que essa criança, muitas vezes, ela é sinestésica. E o sistema ensinado na escola, em geral, é audiovisual. O professor, a professora, o que fala, escreve lá no quadro. E essa criança é inquieta, porque ela tem que fazer, ela é sinestésica. E ela não aprende. Não é porque ela não tem a capacidade de aprender, é porque o sistema de ensino não está apropriado a ela. Não é uma learning disability, é sim uma teaching disability. Esses que não estão sabendo ensinar. Às vezes você está aprendendo do modo errado. Às vezes você não é um estudante brilhante, porque você está tentando aprender num canal diferente daquele que é característica sua. Eu quero falar sobre uma outra coisa muito importante. É sobre o movimento dos olhos. Você já percebeu que à medida que você vai conversando, os seus olhos estão movimentando em todas as direções? Pois é, basicamente, nós podemos colocar os nossos olhos em 9 posições diferentes. Você pode olhar para cima, para a esquerda, para o centro, para a direita. Você pode olhar na horizontal, para a esquerda, para o centro, para a direita. Você pode olhar para baixo, para a esquerda, para o centro, para a direita. Bom, vamos tirar as posições centrais, porque não tem nada a ver com a nossa aula aqui hoje, com a nossa conversa aqui hoje. Sobram 6 posições. 2 para cima, 2 na horizontal, 2 para baixo. Não é verdade? Todas as vezes que você movimenta os seus olhos para cima, você ativa a parte visual do cérebro. Toda vez que você move os seus olhos na horizontal, você ativa a parte auditiva do cérebro. E toda vez que você olha para baixo, para a sua direita, você ativa a parte sinestésica do cérebro. Então, se eu, por exemplo, quero recordar algo, qual foi a cor da camisa que eu usei domingo passado? Pode ver que na mesma hora meu olhar vai subir. Vai subir para quê? Para procurar a cor da camisa.
Ora, se eu olho para cima, para minha esquerda, olha a sua esquerda aí, olha aí no slide. Se eu olho para cima, para a esquerda, eu estou recordando coisas. Se eu olho para cima, para minha direita, eu estou construindo coisas. Então, se eu estou estudando e eu quero memorizar alguma coisa, uma fórmula de física, por exemplo, eu vou olhar para cima, primeiro para minha direita, para poder construir aquela fórmula de física dentro da minha cabeça. E depois eu vou olhar para cima, para a esquerda, para eu poder recordar, repetir aquela fórmula de física até que ela fique parte da minha estrutura psicológica. Isso é muito importante entender porque o movimento do olho facilita o processo. Olha só que interessante. A pessoa vai fazer o vestibular, vai fazer um teste e chega lá e diz, olha, eu dei branco. Por que ela deu branco? Porque ela colocou a cabeça para baixo, olhando para a prova, olhando para o teste. E faz essa pergunta e ela esqueceu a fórmula de física. Se ela tivesse simplesmente levantado a cabeça e olhado na posição certa, ela teria resolvido o problema. Mas como ela está olhando para baixo, não teve a oportunidade de ter acesso ao campo visual, aquela forma de física não vem na cabeça dela. Os olhos são as janelas da alma, eu diria também que os olhos são as janelas da mente. É interessante. Todos os estudos feitos até agora, em todos os países onde foi feito, não existe nenhuma correlação entre a nota que se tira na escola e o sucesso que se tem na vida. Em outras palavras, eu posso ter um estudante medíocre, que vai ser um grande empresário, ou eu posso ter um CDF, que não vai dar nada na vida. Não existe nenhuma correlação. É importante você pensar isso. Por que não existe uma correlação? O Dr. Hicks fez isso nos Estados Unidos e provou que não havia nenhuma correlação e outros repetiram esses estudos no mundo todo. Por que não existe? Talvez a escola esteja ensinando coisas que não têm muita aplicabilidade. Eu digo sempre o seguinte, às vezes o que cai na prova não cai na vida. Quer dizer, você estuda aquilo de uma forma para passar, fazer na prova, e depois não tem nenhuma aplicabilidade na vida. O homem não constrói fora de si nada que não tenha dentro de si. Se eu não tiver um conhecimento pragmático para executar, às vezes o conhecimento que eu tenho ele é abstrato, ele é um conhecimento do pescoço para cima, ele não tem muito impacto na minha vida. Eu adoro uma analogia que eu faço, que é do indivíduo atravessando um cabo de aço de um prédio para o outro. O que precisa? 3 coisas. Eu preciso querer, se eu não quiser, eu não ando. Eu preciso saber, se eu não souber, eu vou cair. E eu preciso de cabo de aço. Eu posso querer, eu posso saber, mas se não houver cabo de aço, não tem jeito. Tem muita gente querendo ganhar dinheiro, sabe ganhar dinheiro, mas não surge a oportunidade. Então o nosso desempenho, ele vai depender da nossa motivação, ele vai depender da nossa competência, ele vai depender da nossa oportunidade. A motivação é o querer, a competência é o saber e a oportunidade, no caso aqui, é o cabo de aço. Então você, para ser um bom estudante, você tem que estar motivado. Só motivado não adianta. Tem muita gente motivada, mas desmotiva logo porque não tem a estratégia, não tem a competência de desenvolver o processo. Então não tem um modelo. Então deixa eu falar para você de modelo. Imagine que eu desse para você de presente agora uma pérola. Você não ia ficar segurando essa pérola na mão, você ia colocá-la no bolso, não é verdade? Daqui uma semana eu me encontro com você pela segunda vez, lhe dou uma segunda pérola. De novo você coloca ela no bolso. Daqui 15 dias eu vou lhe dar uma terceira pérola, você vai colocá-la no bolso. Daqui 6 meses eu vou me encontrar com você e vou perguntar assim, onde é que estão as pérolas que eu lhe dei? Você vai responder mais ou menos assim, a primeira eu coloquei no criado mudo, a arrumadeira lá em casa não viu, jogou no lixo. A segunda eu esqueci no bolso da calça, a calça foi para a lavanderia, voltou sem pérola. E a terceira eu escondi de mim mesmo, guardei tão bem guardado que eu não sei onde eu coloquei. Não é verdade? Se eu desse para você, antes de lhe dar a pérola, eu desse para você um fio de nylon e orientasse você para colocar as pérolas no fio de nylon, você ia fazer um colar. Se você colocasse esse colar no pescoço, e daqui 6 meses eu me encontrasse com você e perguntasse onde estão as pérolas que eu lhe dei, você ia dizer, estão aqui, eu fiz delas um colar. Meus amigos, você que está aí assistindo, olha só, as pérolas são ideias. O cemitério está cheio de gente que teve boas ideias, ou não fez nada com elas, ou estragou a vida. Eu já vi muita gente estragar a vida por causa de uma boa ideia. Se eu tiver uma boa ideia, mas não tiver um modelo por trás, é um desastre.
Então, a melhor definição que eu conheço de educação é a seguinte: educação é aquilo que fica depois que você esqueceu tudo que você aprendeu.